Sem fé é impossível agradar a Deus. Está começando mais um podcast onde juntos vamos explorar uma jornada incrível de fé, vida e propósito, através da ótica de Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Fica comigo até o final, pois o meu objetivo aqui é trazer reflexões que nos façam pensar e internalizar princípios bíblicos sobre uma vida de intimidade. Eu sou Ricardo Prodóximo e este é o podcast Rica Prodóximo, com o intuito de propagar a fé. E o versículo que eu gostaria de compartilhar, que foi o versículo que eu fiz como meditação, está lá em Marcos 11:24. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha que interessante. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Aqui eu acredito que está uma das grandes chaves para entender e compreender o que é viver pela fé. Eu preciso crer. Crer é não duvidar. Crer é permanecer convicto de que aquilo que eu estou dizendo é verdade. O que é verdade? Aquilo que eu orei, eu já tenho, porque crede que já recebestes, e então assim será convosco. É meio confuso, né? Mas se a gente parar para analisar a Bíblia como ela nos mostra o apontamento de Cristo em todas as coisas, da forma como a fé age, de como ela começa a se tornar mais simples em nossas vidas. A fé é uma substância daquilo que a gente não consegue ver. A fé, ela transformou o que é visível, ela veio do invisível. Então, imagine quando Deus chegou, olhou para o universo e falou, haja luz e houve luz, e começou a criar todas as coisas. Foi através do poder da sua palavra, ele foi dando forma, foi dando vida. Aquilo que era intangível, aquilo que era invisível, aquilo que não havia sido materializado, já estava no coração e na mente de Deus. Então ele estabeleceu aquilo como um princípio, e aquilo que ele disse, aquilo que ele falava, aquilo que ele via, ele dizia, e viu Deus que era bom. Isso em Gênesis 1. Então, aí você começa a perceber a criação da terra, a criação das coisas aqui nesse mundo, através desse princípio. Pedirdes, creres, né? No caso, como já recebestes, aqui foi algo como Jesus nos ensinou. É a mesma forma como Deus colocou a criação do universo. Só que o que me chama a atenção nesse versículo é que muitas das vezes, quando eu estava orando, quando eu estava pedindo, quando eu estava exercitando, quando eu estava meditando nesse versículo, muitas das minhas orações, muito daquilo que eu buscava em Deus e orava e pedia, crendo, não acontecia. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, não é com a palavra de Deus, não é com o versículo, é algo que eu estou deixando passar, uma forma que eu não estou conseguindo perceber. Então eu comecei a meditar um pouco mais, comecei a refletir, e algo estalou no meu coração. Algo que eu comecei a olhar e observar atentamente é como Jesus, constantemente, ele nos ensina que aquilo que acreditamos se manifestará em nossas vidas, assim como a gente acabou de ler em Marcos 11:24. Mas também diz ali que seja feita conforme a minha fé. Né? Então, contudo, quanto mais vezes eu percebo essa verdade, quando eu oro, pedindo algo a Deus, declarando a palavra não apenas positiva, não apenas renovando a mente, não apenas condicionando a querer ter fé da forma racional, analítica, mas eu começando a trazer isso como algo de propriação, de permanecer, de ver e de estabelecer o reino, aquilo começa a se tornar minha realidade. O que eu quero dizer é que quando eu fazia as orações, aquilo não acontecia, e parece que quanto mais eu orava, mais intensificava, né, o problema. Uma das pontos que eu tenho refletido e tenho entendido como chave é creres que já recebestes.
Então, assim, imagine se eu estou orando por uma situação, algo que eu necessito para este momento da minha vida, né? E eu começo, então, a ir lá no meu secreto, eu começo a fazer uma oração para Deus, começo a pedir para Deus, né, que Deus venha intervir na minha vida, trazendo um milagre na minha vida, seja em qualquer área que eu esteja orando, seja na saúde, seja nas finanças, seja no relacionamento, seja no casamento, seja onde for. E então eu vou lá e faço essa oração, eu declaro, as minhas palavras saíram. Mas contudo, a realidade em qual eu acredito que eu tenho, a realidade em qual eu acredito que eu sou, a realidade em qual eu acredito que eu estou, é de dor, sofrimento, angústia, escassez e problema. Quando eu não entendo que eu preciso alinhar o que eu digo com o que eu sinto, eu enfrento um grande problema, porque eu penso que eu estou fazendo uma oração da fé, mas na realidade eu estou apenas intensificando o meu próprio problema. Pedirdes, crerdes que recebestes, e será assim convosco. Crerdes que recebeste é como eu falei, é crer como aquilo já aconteceu, como seu, e não duvidar em hipótese alguma. Mas quando o meu coração anda em dúvida, quando eu começo a parar para refletir como é que está o meu coração naquele exato momento, e eu percebo que o meu coração ele está apenas em angústia, dor e sofrimento, porque essa é a realidade pelo qual eu acredito que é o momento no qual eu estou vivendo, eu estou naquele momento, então é a realidade qual eu percebo qual eu tenho, e quando eu percebo aquela realidade como sendo minha, eu intensifico, porque é como se eu dissesse para mim que é isso que eu tenho, é isso que me condiciona, porque eu tento trazer a fé da forma invisível para o tangível. Se eu não mudar os sentimentos pelo qual eu percebo que a minha oração faz parte, eu não estou tendo uma oração da fé, porque eu estou apenas intensificando a minha própria realidade. Se eu não mudar a forma de pensar, eu estou querendo dizer então que para eu acreditar, primeiramente eu preciso ver. E o ver no mundo físico algo que você está orando não é fé. Entende? A fé é justamente o contrário. A fé é se deparar com um problema. A fé é quando você enfrenta uma realidade oposta e você consegue estabelecer o reino, você consegue estabelecer uma resposta dos céus para mudar a situação em qual você está vivendo, ou ao mudar a situação de alguém que você esteja orando. É quando você não coloca os seus olhos e o seu foco no problema, mas você coloca os seus olhos e o foco em Cristo. E quando você percebe que você está olhando para Cristo, aí você começa a perceber que você está começando a andar em fé, mas fé ela precisa ser alimentada, não no sentido como algo carnal, físico, mental, porque fé é um relacionamento, tá? A fé é um relacionamento. Então, quanto mais eu me relaciono, mais íntimo eu me torno. Quanto mais íntimo eu me torno, mais conhecimento da fé eu tenho. É algo muito importante para a gente pensar e meditar. Então, eu de fato, aquilo que eu começo a perceber, desde lá também em Mateus 9:29, que Jesus afirma que seja feita conforme a vossa fé. Portanto, se a minha visão que eu tenho na minha vida nesse momento é de estar no meio do caos, rodeado por problemas, então a minha verdadeira consciência não está naquele que pode todas as coisas, mas está no caos e na desordem. Ah, mas teve pessoas que nem sequer sabia quem era Jesus. E Jesus curou a si mesmo. Vamos refletir um pouco a respeito disso. Pessoas que não sabiam quem era ele. Jesus, quando ele andava, ele
multiplicava, os rumores e os boatos a seu respeito se espalhavam de uma forma incrível. Aonde ele ia, aquilo se intensificava, a forma se propagava, a forma chegava e levava o conhecimento de que existia alguém que estava fazendo algo extraordinário. Quando alguém disse que não conhecia, eu nem sei quem era Cristo, mas algo tocou na minha vida e eu passei a ter um milagre, é óbvio que a fé não estava em Cristo, porque ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem ele era. Isso eu chamo da misericórdia de Deus. É quando Deus ele quer alcançar alguém, quando Deus ele toca o coração de alguém que não o conhece, para que através do amor dele seja estabelecido um relacionamento de intimidade. Diferente para quando aqueles que já está caminhando, já está buscando a ter um relacionamento com Deus, mas também teve outras pessoas que não eram discípulos, não eram judeus, não andavam com Jesus, mas ouviram falar dele e chegaram com uma fé, o qual Jesus falou: nunca vi tamanha fé como a deste homem ou como a desta mulher. Entende? Jesus ele começa um diálogo quando ele chega para a mulher lá de Samaria, lá que ele vai pede água. Ele começou com um diálogo, mas ele começa a tocar no coração dela para que ela possa conhecer ele e para que aquilo comece a trazer uma transformação. Você não percebe que ele não chegou já modificando algo, mas ele foi levando ela ao contexto do conhecimento, ao contexto de relacionamento, de intimidade, de levar as pessoas a entrar nesse estado de conhecimento. É importantíssimo. Então, de fato, aquilo que acreditamos ser a nossa realidade acaba intensificando ainda mais essa verdade, mantendo-nos em um ciclo de causa e problema. Isso ocorre porque estamos presos em um mundo de dualidade, vivendo na dimensão física e esquecendo que a nossa verdadeira origem está em Cristo, formados nele antes da fundação do mundo, como Paulo escreveu em Efésios 1:4. Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Romanos 10, 9 e 10, Paulo diz: importância de crer com o coração e confessar com a boca, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás então salvo, visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se percebe que Paulo traz esse alinhamento entre o que eu falo e eu creio. As duas coisas elas precisam estar completamente alinhadas. Porque quando eu declaro algo com a boca, mas o meu coração está oposto a isso, eu não vou receber. Agora, se eu tenho uma convicção no meu coração, mas também não falo, não declaro em posição de fé, também não vou receber. Amós 3:3 diz assim, que pode duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo? Como é que eu posso querer provar o amor de Deus, provar algo extraordinário, viver uma vida de fé, viver uma vida onde literalmente eu consigo mover os céus, não para o meu achismo, né, da forma como muitas das vezes a gente não entende, não compreende o que a Bíblia diz, e aí pelo fato de eu não compreender, eu vou então demonizando as coisas, né? Eu vou dizendo então que aquilo que eu não entendo então não é de Deus, eu começo a tornar aquilo impuro, né? De uma forma que traz peso e condenação, pelo fato de não conseguir parar para refletir, meditar e a forma como Deus age e opera, a forma como Ele gostaria de se tornar conhecido, porque segundo o que Paulo diz, nós já estamos nele mesmo antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já tem um conhecimento pleno ao seu e o meu respeito. Ele nos conhece de uma forma muito íntima, de uma forma muito graciosa, de uma forma muito bondosa. Então, uma das partes deste relacionamento, em Amós 3:3, ela já está em plena comunhão conosco. O que falta é apenas a gente enxergar
esse grande amor de Deus pelas nossas vidas e começar a andar nessa mesma convicção, nesse mesmo amor, nesse mesmo sentimento e andar em concordância com aquilo que Deus diz. Olha lá, Tiago, por exemplo, 1, Tiago 1, do 6 ao 8, nos alerta que a respeito da dualidade que eu estou falando. Ele fala assim, peço-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre, homem de coração duvidoso, partido, dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos orar e esperar receber algo quando o fazemos com uma consciência dividida, presa no fruto do conhecimento do bem e do mal, qual foi a herança que Adão deixou para o homem. O pecado de Adão foi trazer o conhecimento do bem e do mal, a dualidade, a divisão, o autocuidado, a autossuficiência, o desapego de Deus, dizer que eu faço. O que é que foi que o povo disse para Moisés? Falou, fala para Deus, estabelece ali o que é para que a gente faça e que nós vamos cumprir exatamente tudo aquilo que Deus mandar. É um homem falando, eu consigo, eu faço. Deus faz a sua parte e eu faço a minha. Pode deixar, eu faço, eu cumpro. E qual foi o resultado? Caos. É óbvio, a lei foi dada para mostrar ao homem que por si só ele é incapaz de conseguir agradar a Deus. É impossível através da lei, é impossível através das obras, é impossível através do seu autocuidado, da sua autossuficiência, você conseguir viver uma vida de plenitude de Deus, porque você está dividido. Jesus fala muito claro que não tem como agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou eu agrado a Mamon e desagrado a Deus, ou eu agrado a Deus e desagrado a Mamon. O que significa? Mas ele fala que é relacionado ao dinheiro. Faça uma reflexão. O que respalde tudo na sua vida. Para morar eu preciso de dinheiro, para comer eu preciso de dinheiro, para comprar roupa eu preciso de dinheiro, para mandar meus filhos para a escola eu preciso de dinheiro, para passear eu preciso de dinheiro, para ver televisão, para ficar em casa, para fazer qualquer coisa, eu preciso de dinheiro. O dinheiro representa essa dualidade, essa divisão, representa o homem precisar ter essa autossuficiência, o conhecimento de si próprio, de achar que ele consegue, pelos seus próprios esforços, conseguir chegar aonde somente Cristo poderia nos levar. É interessante isso. Esse mundo da dualidade só nos serve para nos separar do amor de Deus. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal, onde pedimos por provisão enquanto nossos corações estão consumidos pelo caos. Não podemos orar dessa forma. Para agradar a Deus e demonstrar nossa fé em Cristo, precisamos entender que quando Deus prova a nossa fé, devemos retornar a alguns princípios bíblicos. Por que eu estou falando isso? Porque quando às vezes a gente também se depara num momento de caos e que, puxa, nossa vida não muda, parece que a gente está num ciclo que não sai do lugar e que eu fiz minha oração, eu faço jejum e eu faço, O que eu preciso fazer então para mudar? O que eu faço? Como eu faço, tá? E aquilo começa a trazer sobrecarga, peso, cansaço e você tá naquela luta diária, lutando para sobreviver. E aí, então, você começa a deparar, não, eu fui impulsionado pela fé, eu vi que Deus está provando o meu caráter, Deus está provando a minha fé. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. É muito diferente aqueles que confiam no Senhor e aqueles que se esforçam para obter resultados no Senhor. Tá vendo a diferença?
Eu creio que muitas das vezes, na situação com a qual nós nos deparamos, nos leva, sim, a um estado de reflexão, nos leva a um estado de entendimento, nos leva a um estado de buscar mais Deus em certas situações, entendê-lo de uma certa forma, expandir a nossa mente não racional, mas a mente de Cristo, permitir que ela comece a se tornar apta em nossas vidas, a ter uma compreensão maior, e nos leva então a uma compreensão de que nós estamos sendo provados pela fé. Mas quando eu entendo que eu estou sendo provado pelo problema que eu estou passando, pode me gerar um outro problema se eu não enxergar da forma correta. Porque se eu acreditar, então, que o caos prova a minha fé e me leva mais perto de Deus, o que eu vou estar gerando isso na minha vida? Eu vou estar gerando mais do mesmo, porque eu acredito, então, que toda vez que eu passo por dificuldades em qualquer área, eu estou sendo provado na minha fé, e se eu estou sendo provado na minha fé, eu estou agradando a Deus. Só que, olha que interessante, no passado o povo de Israel apresentava um cordeiro como holocausto, um sacrifício que simbolizava Cristo. Em Levíticos 1:9 diz ali que o sacerdote queimara tudo sobre o altar, holocausto a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A Bíblia nos diz que Deus aceitava esse sacrifício como um aroma suave e agradável. Só que olha que interessante o que está escrito em Efésios 5:2. Também faz referência a Cristo como sacrifício, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Então eu consigo começar a ampliar a forma que eu enxergo o mundo. Então eu entendo que hoje Cristo é o cumprimento da lei. Ele se tornou um aroma suave e agradável para Deus. Então quando eu vejo e escolho viver pela fé em Cristo, Deus prova essa fé como um aroma aceitável e suave. É agradável. É quando Deus está provando nossa fé. Ele sente esse cheiro agradável, suave, subindo. Porque eu estou vivendo Cristo, eu estou vivendo nele. Eu não estou vivendo na consciência da dualidade, do caos e da causa do efeito, do problema. Eu não estou intensificando o problema. Quando os homens foram jogados na fornalha de fogo, eles não clamaram a Deus para apagar a fornalha de fogo. Pelo contrário, eles falaram naquela época lá, se for da vontade de Deus, eles nos livrará deste fogo. Orar pedindo a Deus para que aquele fogo se apagasse é a mesma coisa que você honrar o fogo e não honrar a Deus. Ou seja, ao ficar no perrengue orando para que os problemas sejam resolvidos, é eu não enxergar o que Cristo fez na cruz por mim. Eu estou honrando mais o meu problema, eu estou intensificando mais o caos, porque eu estou dando honra ao que não merece honra. Mas quando eu começo a inverter os meus olhos e começo a focar em Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, eu honro a Cristo. Entende? Então lá em Hebreus 11:6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa fé só pode ser exercida quando nós nos desapegamos da mente analítica, presa à dimensão física deste mundo, e direcionamos a nossa fé no reino invisível, o reino de Deus, que é espiritual, onde fomos formados antes da fundação do mundo em Cristo. Olha que interessante. Então eu começo a fazer essa análise que eu tento agradar a Deus através da minha fé, mas o único que pode agradar a Deus é através da fé. A fé, então, desde lá no começo eu falei que é um relacionamento, eu entendo que a fé é o cumprimento da lei em Cristo. Cristo é o autor e consumador da minha fé. Então, sem Cristo é impossível eu agradar a Deus.
Então, quando eu vivo Cristo em mim, porque Paulo diz lá, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e também diz que eu estou oculto em Cristo. Então, já quando eu começo a viver essa intensidade desse amor dele por mim, através do sacrifício vivo, através da ressurreição, onde ele diz que agora ele está em um lugar nas regiões celestiais, onde Deus aceitou a sua oferta como aroma aceitável e agradável, e diz que todo pecado já morreu para nós morremos, né? Não tem mais força contra as nossas vidas. E então eu começo a me deleitar nesse amor, eu começo a viver essa grandiosidade, eu começo a ver ele como o cumprimento da lei, eu começo a ver ele como aquele que cumpriu de forma exata, precisa, cada pedacinho da lei, me tornando apto a me tornar herdeiro, e herdeiro com cordeiro com Cristo, onde literalmente então eu me aproprio das coisas que Deus já fez por mim. Todas as coisas eu já tenho sim em Cristo Jesus, qualquer que sejam as promessas que Deus havia feito a Abraão, seja qualquer uma delas, em Cristo você tem o sim. Então não é o quanto eu sou capaz de cumprir com a obediência e ser santo diante dos olhos de Deus, mas é o meu beneficiar da santidade que Cristo me deu, aonde eu me torno justo por causa de Cristo, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando eu começo a colocar os meus olhos naquele que é digno de toda adoração, naquele que é digno de todo amor, de toda honra, de toda glória, e eu começo a perceber que esse foi o propósito, esse foi o desígnio de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus também diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. É quando eu me desapego dessa realidade física material, e quando eu entendo que quando eu morri para Cristo, eu não tento salvar a minha própria vida. Então, quando eu não salvo a minha própria vida, eu a tenho em Cristo. Também diz que não acumuleis tesouros na terra, mas acumuleis tesouros nos céus. Mas também quando eu percebo, em Efésios, Paulo diz que para que conheçamos toda a riqueza das regiões celestiais, é eu entender que quando eu estou desapegado às coisas materiais nessa terra, não estou vivendo na dualidade, na separação entre a minha vida e a vida de Cristo. E eu começo a entender que eu sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo, e os verdadeiros, Deus busca, Deus é espírito, então ele busca que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, então quando eu começo a adorar a Deus de verdade, é quando eu me torno a realidade de Cristo, a natureza de Cristo, me torno um ser espiritual nele, formado nele, mesmo antes da fundação dos tempos, da fundação do mundo. Então, em Cristo, que é verdade, eu começo a adorar a Deus, porque Ele é o cumprimento da lei. Entende? Então, tem um versículo também que diz assim: todas as coisas deem graças a Deus, porque esta é a vontade dEle. É a boa, perfeita e agradável vontade dEle em Cristo Jesus. Se eu olhar esse versículo e pensar que eu tenho que dar graças a Deus por uma enfermidade, ou por uma calamidade, um caos, uma adversidade, um perrengue financeiro, eu compreendi e perverti completamente essa palavra. Porque ele diz, em todas as coisas, deem graças a Deus, porque esta é boa, perfeita e agradável vontade dele em Cristo Jesus. Eu preciso entender que em Cristo Jesus tudo já foi feito, porque ele lá na cruz disse, está consumado. E quando está consumado, eu creio que aquelas promessas em Deuteronômios, onde diz que se eu cumprisse de forma perfeita, exata, e não faltasse com nada, eu teria benefício de todas elas. E se eu não cumprisse, haveria maldição. Só que Cristo se tornou maldito em meu lugar, porque todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então, quando eu vejo que Cristo é o cumprimento perfeito, e ele diz que ele não veio para abolir a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir, e que não passaria o tempo, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma palavra de Deus seria tirada, cairia, até que tudo aquilo fosse cumprido. E Cristo cumpriu com perfeição todas as profecias que foram ditas a respeito dele. O cumprimento foi feito. Então agora nós nascemos
da pós-crucificação. Então, a minha visão agora de reino é a partir de Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à destra do Pai, que me levou juntamente a estar sentado com Ele nas regiões celestiais. A Bíblia também diz que Ele está muito acima de toda a potestade, principado, tudo aquilo que tem governo, todo aquele nome que se nomeia. Ou seja, Cristo está acima de todo qualquer problema. A palavra também diz que assim como Cristo é, eu sou. Se fosse assim como Cristo era, já era perfeito demais. Mas ela diz que assim como Ele é, neste exato momento, eu sou. É quando eu paro de começar a permitir que a mentalidade causada pela causa e efeito do meritocracia, das coisas dessa terra, me são a única verdade, para começar a refletir na verdade que Cristo é em mim e eu sou nele. Então eu começo a viver o seu reino. Eu começo a viver aquilo que ele diz, que o reino de Deus não é algo que você consegue dizer que está ali ou aqui de forma visível. Ele está dentro de mim. E Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Deus está nos falando, não é externo, não é fora, é interno. Quando você parar para refletir internamente no seu homem interior, aquilo que Deus te fez e te formou mesmo antes da fundação deste mundo, para estar nele, completo nele, no amor dele, irrepreensível. É quando eu começo a entrar nesse sentimento de ser um ser espiritual, com uma alma e habitando num corpo. Aí sim eu começo então a viver as realidades de Cristo. Eu começo então a cumprir com a sua vontade, o seu desejo. E aí o seu reino é estabelecido, a sua casa é estabelecida, a sua forma de ver o mundo não é a forma como eu enxergo da realidade qual eu vivo. Deus não disse que ele viu Abraão passando necessidade, porque Deus já chamou Abraão mesmo quando ele ainda não era pai, como pai de multidões. Deus já o via como ele era, não como ele é aos seus próprios olhos. É chamar a existência das coisas. Entende? É você começar a trazer uma realidade e romper uma barreira da incredulidade. É onde nós começamos a agir e andar por fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo vive pela fé. E eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, se eu sou a justiça, eu vivo em Cristo. Pela fé, eu vivo em Cristo. Dessa forma, eu agrado a Deus. E de forma de aroma suave, se aproxima esse aroma, a maneira de viver para Deus. Não pela forma qual eu o vejo e acredito que pelo meu problema e as dificuldades que eu estou vivendo, eu estou sendo provado na minha fé. Você pode até permanecer nesse estado de consciência. Você pode ter algumas mudanças na tua vida quando, de alguma forma, você alinha o teu coração e aquilo que você diz. Você pode até manifestar algumas coisas, você pode até materializar algumas coisas, mudança em algumas áreas. Mas muito difícil você permanece da forma como Cristo permaneceu. Se você não começar a olhar como Ele se via e como Ele vê as nossas vidas hoje. Muito difícil eu romper e viver o extraordinário que Deus falou através de Cristo, que obras maiores nós faríamos em seu nome. Essa é uma outra questão que eu queria chamar a atenção. Tudo quanto pedirdes em meu nome, creia e tereis. Só que o em orar em meu nome não é pegar no final de uma carta de oração e escrever em nome de Jesus. Também não funciona. Porque eu não estou consciente do que isso quer dizer. Quando eu estou orando em seu nome, eu estou me vendo nele mesmo antes da fundação do mundo. É como eu me vejo nele sem separação de quem ele é e eu sou. Não existe a ambiguidade, não existe a dualidade, não existe ele e eu. Existe apenas Cristo em mim.
e eu nele, como uma única só pessoa, como um único só espírito, porque o meu espírito foi unificado ao seu espírito. Então, quando eu começo a orar em seu nome, eu estou orando na representativa do nome daquele que me deu todo o poder. Não é porque eu acrescentei o nome no final de uma oração que aquilo vai acontecer. É quando eu me vejo nele e ele me vê em mim. Porque se as minhas palavras permanecerem em vós e você permanecerdes em mim, e vós permanecerdes em mim, ou seja, o que é a palavra? A palavra é Cristo. Ou seja, se eu permanecer em você e você permanecer em mim, tudo quanto pedir tereis. É incrível o quão Deus deseja um relacionamento. Por que eu tive que trazer esse contexto? Porque eu acho muito interessante que, sem ter um complexo geral, uma visão geral de uma complexidade que às vezes a gente mesmo que calcula e traz como dificuldade em nossas vidas, a gente pega um versículo como Marcos 11:24 e se esforça e nada acontece. E aí a gente começa então, se eu não consigo viver as realidades do reino de Deus, eu não consigo entrar nessa realidade, viver com Ele, da forma como Ele me chamou para viver, porque os seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais elevados. Deus não está se fazendo distanciamento nesse sentido, é um convite para andarmos da mesma forma como Ele andou e falarmos e pensarmos da mesma forma como Ele pensou. Assim como Cristo disse que Ele era um com o Pai, mas o Pai era maior do que Ele tinha esse reconhecimento. Quando você achar que você mas então você está querendo dizer que eu tenho que me comparar como Deus, andar como Ele, eu vou ser como Deus? Não, você não vai ser como Deus, porque você vai ter o reconhecimento de que Deus é muito maior que você, mas Ele te chamou para fazer exatamente o que Ele fez desde a criação do mundo. Haja luz e houve luz. E viu Deus quanto aquilo era bom. Ele te fez a sua imagem, a imagem conforme a sua semelhança. Então, quando a gente começa a absorver isso como a nossa realidade, a gente começa a perceber que Deus é perfeito. Mas por não entender isso e por não conseguir entrar nesse reino e buscá-lo com toda a minha força, não no sentido de eu faço, quando eu disse buscar de toda a minha força, é buscar de todo o teu coração, entendimento, alma, coração. É quando eu começo a alinhar cada ponto do meu ser entre espírito, alma e corpo. Quando eu começo a alinhar isso de uma inconformidade com a palavra de Deus, crendo que Ele é mais do que suficiente, Ele é o meu galardão, Ele é minha promessa de vida nele. Então, se eu não entendo dessa forma, por não viver essa realidade, em vez de eu viver o reino, então eu trago Deus dentro de doutrinas, encaixando Ele em contextos onde eu começo então a dizer que talvez não seja da vontade dEle. E alguma coisa aconteça, que alguém seja curado, ou que você não pereça, mas tenha a vida eterna. E lembrando que a eternidade não é algo que você viverá, porque a eternidade é algo que não tem nem começo e nem fim. É hoje vivendo o eterno. É cada segundo da sua vida, é o único segundo da tua vida. Não existe daqui 2 segundos, porque 2 segundos ainda é o futuro. Então a gente vive 1 segundo de cada vez. Jesus diz que o que é a eternidade se não conhecer a Deus e a Ele como intimidade. Então, se eu não busco dessa forma, eu coloco ele dentro de uma caixa. Então eu começo a criar doutrinas, eu começo a criar desculpas, eu começo a dizer que talvez não seja a vontade nem o tempo de Deus. Mas tudo isso é porque eu não consigo, talvez, acreditar ou trazer condenação para mim mesmo de que eu talvez não conheça, assim como Jó passou uma boa parte do livro de Jó. A boa parte, quase todo o livro dele é Jó
vivendo uma vida sem conhecer Deus de uma forma íntima. E lá no final, só apenas no final, que ele diz que antes ele ouvia dizer, mas agora ele o conhecia de verdade. É tremendo o livro de Jó, porque ele reflete muito a nossa vida na dualidade. As motivações, por que eu busco, por que eu oro, por que eu tenho fé, ou por que eu vou para a igreja. Se todas essas formas forem no sentido de trazer obras e ações, eu não conheço Deus. Agora, se todas essas formas que eu tenho feito é para me relacionar de forma íntima com aquele que tem o desejo da intimidade comigo, aí então eu começo a subir em fé, crescer na intimidade, no conhecimento de que ele me trouxe. Então a minha fé ela começa a crescer, como Jesus diz, como um grãozinho de mostarda, que depois vira um grande dos arbustos, maiores dos arbustos. Denota exatamente esse tipo de ação que é crescimento em fé. Mas a fé não é o que eu tenho, a fé é que em Cristo é em mim, o autor e consumador. Eu quero deixar então essa meditação, essa mensagem, esse bate-papo aí, na verdade não é um bate-papo, né? É uma reflexão do devocional que eu tive, com a seguinte frase de final: está consumado. Permaneça buscando Cristo com a visão de que está consumado. Aquilo que você precisa e necessita diante dos olhos de Deus, você já tem. Pedirdes, credes que já o recebestes, e assim será convosco. Creia. Você já tem. Amém? Deus abençoe, compartilha com os seus amigos, com os seus familiares, com quem você acha que vai edificar e que pode complementar de alguma forma. E espero você nos próximos episódios, vou trazer mais coisas a respeito de fé. Esse podcast, o único objetivo dele é trazer reflexões e trazer meditações e trazer versículos e trazer contextos que exemplifiquem e nos tornem cada vez mais perto do coração de Deus através da fé que é Cristo em nós. Amém? Deus abençoe e até o próximo episódio.